Fala galera, eu sou o professor Yuri Keresnovski, esse é o canal Matemática Elementar e eu tô de volta com a solução da prova do IME objetiva do ano de 2018 para acesso em 2019 de matemática, ok? Para quem ainda não conhece o canal, que está chegando aqui agora, a gente tem as 3 primeiras questões numa playlist aqui de mesmo nome, que é Matemática IME Objetivas 2018. Dá uma passada lá, confere, você vai gostar do jeito que a gente resolve as coisas aqui. E se inscreva no canal para acompanhar as novidades, ok? Então a questão de número 4 dessa prova dizia o seguinte: seja a inequação 6x² menos 5x³ menos 29x² mais 10x menor que zero. E seja AB o intervalo contido no conjunto solução dessa inequação, AB aberto nos extremos. Eu quero saber o maior valor possível para B menos A, qual seria? Ok? Então vamos lá. Para eu poder resolver uma equação, a gente tenta fatorar primeiro essa expressão para poder entender melhor quem são as raízes e entender onde a sua expressão troca de sinal. A primeira coisa que eu noto, e isso bem facilmente, é que zero é uma raiz, porque o x aparece em todo mundo. Então vamos lá. Eu viria aqui, gente, ó, x em evidência, que multiplica quanto? Para dar 6x², ó, 6x², menos 5x², menos 29x mais 10. Então, ó, menos 5x² menos 29x mais 10. Eu quero que isso daqui seja menor do que zero. Então, a expressão que eu fico é essa. Uma raiz já foi. Uma raiz é o quê? O zero, tá? Para poder continuar isso, gente, eu preciso achar mais uma raiz. É aí que mora a dificuldade dessa questão, porque é uma função do terceiro grau. E eu vou relembrar para você aqui que não lembra desse teorema, porque tinha esquecido dele aí, o que nunca viu, o chamado Teorema das Raízes Racionais. O que ele diz? Toda vez que você tem um polinômio onde todos os coeficientes são inteiros, que é o caso do nosso polinômio aqui, ó, do terceiro grau, que sobrou dentro do parênteses, a gente pode dizer que se esse polinômio tiver raízes racionais, elas sempre terão o mesmo formato, que é o quê? O formato dele é P sobre Q, né, uma racional, onde o P é divisor do A0 e o Q é divisor do AN. O A0 é o termo independente e o AN é o de maior grau. Beleza? Então, nessa expressão aqui, pelo teorema das raízes racionais, eu ficaria com o seguinte: se eu tiver raiz racional nesse polinômio aqui de dentro, essa raiz minha, que é do tipo P sobre Q, ela vai ter que ser um divisor do 10 sobre um divisor do 6. Tranquilo? Ela tem que ter essa cara se for uma raiz racional. E a partir desse momento, gente, é inspeção, é tentativa. Lembre que divisores podem ser positivos e negativos. Eu começaria pelo mais simples, do qual nem precisaria desse teorema. 1 é raiz desse polinômio, gente. O divisor de 10 poderia ser quem aqui? No caso, 1 e divisor do 6 poderia ser 1. Nem precisava desse teorema para isso. Vamos lá. 1 é raiz desse polinômio? 6 mais 10, 16. Menos 34. Pô, tá dando menos 24. Não. Ao substituir 1. Menos 1 é raiz desse polinômio? Menos 6, aqui, né? Vem aqui menos 5, aí vem aqui com mais 29. Então, menos 6 com menos 5 está dando menos 11. 29 menos 11, 18. Mais 10, 28. Menos 1 não é raiz. Então, nem 1 nem menos 1 são. Vamos passar para as inteiras que aparecem aqui dentro mais próximas. O 2 não aparece aqui dentro? Por exemplo, entre os divisores aqui do número 10, eu poderia ter, por exemplo, o 2. Entre os divisores do 6 eu tenho 1. Então, 2 é uma possível raiz. Joga 2 aqui. Vai dar 48 menos 20. Dá 28. 28 menos 58 dá menos 30. Mais 10 deu menos 20. Não é raiz. É uma tentativa mesmo. Aí agora eu vou para quem, gente? Eu vou para o menos 2. Ó, divisor do 10 pode ser menos 2. Divisor do 6 pode ser quem? 1. Joga menos 2 aqui. Vai ficar menos 48 mais 20. Tá dando menos 28. Menos 28 aqui não, vamos voltar aqui rapidinho, né? 6 vezes menos 2 ao cubo. Isso está dando menos 48. Aqui, menos 2 ao quadrado vai ficar 4. 4 vezes 5, 20. Menos 48, menos 68. Aí aqui eu jogo menos 2, vai dar mais 58. Então tá ficando menos 10. Com mais 10 zerou. Opa, menos 2 é raiz. Então, por inspeção dessa situação aqui, por tentativa mesmo, eu descobri que menos 2 é raiz. Se menos 2 é raiz, eu posso andar mais na fatoração desse polinômio. Ficaria assim, ó, x mais 2, né, para poder aparecer o fator menos 2. E aqui dentro, gente, tem que aparecer quem sobra para poder completar o produto e ficar igual ao que estava aqui em cima.
Eu gosto de fazer isso da seguinte maneira, gente. Poderia fazer a divisão de polinômio? Poderia, eu vou ficar fazendo, completando. Se eu quero que o x vire 6x ao cubo, aqui tem que ter um 6x ao quadrado. Se eu quero que o 2 vezes alguém dê 10, aqui tem que dar o quê? 5. E agora eu descubro o termo do meio. Vamos lá. Onde aparece x ao quadrado? Não aparece aqui, ó. 12x ao quadrado. Só que tem que dar menos 5. Pô, 12 para virar menos 5, menos 17x. Aqui, ó. Vamos ver se não dá certinho. 6x ao cubo. Confere. Menos 17x ao quadrado com 12x ao quadrado. Menos 5. Mais 5x, que aparece aqui pra gente, né? Com menos 34, dá menos 29. E 2 com 5, 10. Fatorei. Pô, e a partir do momento, gente, que caiu uma equação de segundo grau, é só fazer o Bhaskara, né? Bhaskara, que eu tenho certeza que todo mundo, né? Você que é um candidato em ITA, não pode ter dúvida em Bhaskara. Ao fazê-lo aqui nessa expressão, você acharia quem como raízes? Aí eu deixo isso como exercício para você. Você acharia 5 meios e 1/3 como raízes. Então apareceria aqui, ó, x menos 5 meios, para esse cara daqui, né, como raiz, e apareceria para o outro aqui, ó, x menos 1/3 como raiz. E esse 6 entrou em evidência quando eu fiz isso. Menor do que 0. Beleza? Para poder ficar o 6x ao quadrado. Já deixei a expressão toda separadinha para vocês. Então vamos lá. Quem são as raízes encontradas? 0, menos 2, menos os 5 meios, não é isso? E o 1/3. São as raízes que eu encontrei. Ordenadamente, colocamos aqui no meu quadrinho de sinal, ó, menos 2, 0. Em seguida viria, né, já que eu quero botar na ordem, 1/3 e 5 meios. Beleza? Quais são as expressões que apareceram na minha fatoração aqui? Ó? X mais 2, x menos 5 meios e x menos 1/3. Não são? Para poder analisar o sinal agora, ficou tranquilo, né? A gente montou o quadrinho de sinais. Para a função x, né? Para ela ser positiva, o x tem que ser maior que 0. Se o x for menor que 0, ela é negativa. X mais 2 é positiva após o menos 2. Não é isso? E ela é negativa antes do menos 2. X menos 5 meios, ela é positiva após os 5 meios, é negativa antes. E x menos 1/3, ela é positiva após o 1/3 e ela é negativa antes. E eu quero saber, na verdade, o produto disso, o que que gera, tá? Então, esse produto aqui. Produto de 4 sinais negativos, positivo. 3 menos e 1 mais, menos. 2 menos e 2 mais, mais. 1 menos só, menos, e tudo mais, mais. Então, na verdade, a minha solução dessa questão, já que eu quero o menor do que 0, vê se vocês concordam que seria. Esse intervalo aqui, ó, de menos 2 até 0, é uma solução, aberto. Por que está aberto em todo mundo, gente? Porque é menor que 0, não pode dar 0. E a outra parte do meu intervalo seria aqui, ó, de 1/3 até 5 meios, ok? Então, esses são os dois intervalos que são soluções. Porém, ele pede para a gente encontrar o seguinte, né? Ele fala que na minha solução eu tenho um intervalo aberto a B e eu quero o maior valor possível para B menos A. Aqui, quanto que dá B menos A? Então, no primeiro caso, meu B menos A seria 0 menos menos 2. 2. E no meu segundo caso, quem seria o B menos A? 5 meios menos 1/3. Então, ó, 5 meios menos 1/3. Aí, o que você faz aqui? O MMC. Por 3 e por 2. 15 menos 2, 13 sobre 6. 13 sobre 6 é um pouquinho maior que 2, né? Que dá 2 e pouquinho isso aqui. Gabarito, bola. Então, uma questão um pouquinho mais demorada que as anteriores, né? Usei ela para revisar um conteúdo muito interessante com vocês, que é o Teorema das Raízes Racionais. Porém, o tempo que eu perdi nessa questão, ganho no de baixo para manter nossa média de 6 minutos. Sejam x1, x2 e x3, raízes da equação x ao cubo menos ax menos 16 igual a 0. Sendo A um número real, o valor de x1 ao cubo mais x2 ao cubo mais x3 ao cubo é igual a... Então, para o cara que está mais esperto, o candidato que está mais esperto aí no seu estudo, ele olha para isso e sabe que é uma questão que trata de somas de Newton. O que são somas de Newton? Dado um polinômio para você aqui, né? Uma equação igual a 0, né? Uma nxn, a n menos 1xn mais a 0 igual a 0. Eu vou chamar de SK a soma das potências k das raízes desse polinômio, que são R1, R2 até o Rn, grau n, n raízes. Então, o que significa isso? O que é a soma de Newton? Se no lugar do x você colocar SKs ordenados de forma decrescente, a igualdade se mantém. Então, por exemplo, eu troco x por SK, esse próximo x por SK menos 1, e por aí vai. A igualdade se mantém. São S's consecutivos e decrescentes. Então, olha nessa questão, o que você tem?
Os coeficientes que ali aparecem são 1, 0, menos a e menos 16, beleza? Esses são os coeficientes que aparecem para a gente. Eu quero descobrir nessa questão x1 ao cubo, x2 ao cubo, x3 ao cubo. Eu quero descobrir nessa questão o S3. Concordam comigo? Que é a soma dos cubos dessas raízes. Pô, para saber o S3, eu tenho aqui 0, S2, menos a, aqui S1, menos 16, S0, tendo que dar igual a zero. Então, olha como a coisa é simples. Você copia os coeficientes do polinômio completo, tem que inserir o cara que está faltando, coloque S's decrescentes de forma consecutiva e resolva isso. S3 é o que eu quero descobrir. Pô, 0S2, gente, é 0. Menos A, S1. O que é S1? Né? A soma das raízes do polinômio. Pô, peraí, se o polinômio não tem o segundo termo aqui, a soma é menos B sobre A pelas relações de Girard, vai dar 0. Então isso aqui, de novo, esse cara vale 0. Então aqui menos A vezes 0. Menos 16 vezes, aí vem o meu próximo cara aqui. Quem seria o S0 nessa questão? Só para fazer um adendo aqui rapidinho. S0, né, R1 a 0, mais R2 a 0, né, que é 0, perdão, mais R3 a 0. Isso é o S0. Alguma raiz desse polinômio é nula? Com certeza não, gente, porque o produto está dando, tá dando 16 aí, né? Então, qualquer número elevado a 0 que não seja 0 não dá 1. Então, esse aqui ficou 1, mais 1, mais 1. Ou seja, o S0 dessa questão, gente, nada mais é que o número 3. Peraí, se S0 é 3, eu venho aqui e coloco 3. Acabou a questão, gente, ó. Quem é o S3, então, aí pra gente? Meu S3 é igual ao quê? Isso aqui zerou, o menos 48 vai para o outro lado, virou 48. Então, para quem conhecia o conceito de soma de Newton, era uma questão que saía rápido. A de cima já era trabalhosa, mas essa era rapidinha, né, gente? Então, valeu. Muito obrigado aí pelo comprometimento de vocês com o estudo, por estar sempre aparecendo no canal. Curta, compartilhe e chame mais galera para se inscrever, que o trabalho aqui vai ser muito útil para sua aprovação. Um grande abraço para todos.